Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que é muito comum entre os estudantes. O que é melhor, faculdade pública ou faculdade privada? Vai ano, vem ano e a discussão segue existindo. Muitas pessoas se perguntam se existe uma faculdade melhor, qual é a melhor escolha para se fazer. Afinal, faculdade pública é melhor do que faculdade privada? Ou as faculdades particulares elas acabam ganhando em outros quesitos? Essa é uma discussão que eu escuto desde que eu comecei a pensar em fazer faculdade. Até hoje as pessoas discutem muito, gastam energia, às vezes se incomodam sem ter motivo. E eu quero tratar então no vídeo de hoje de alguns pontos que eu considero essenciais. Eu vou tratar de pontos bem genéricos, ao mesmo tempo que a gente vai aprofundar algumas questões. E ao longo do vídeo, eu também vou te indicar quando outros vídeos daqui no canal também falar um pouco sobre o assunto ou conseguir abordar com mais profundidade ainda aquilo que eu estou citando. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema que vai e volta, está sempre na boca dos alunos, e eu quero encerrar essa situação, eu quero encerrar esse questionamento, esse receio, ou até mesmo essa insegurança que muitos alunos têm porque estão em uma ou em outra faculdade e ficam se perguntando se a sua é melhor ou é pior. Então, vem comigo que a gente vai tratar de tudo isso aqui. Bom, um dos primeiros pontos que a gente tem que falar é sobre qualidade do ensino. E aí, a particular da aula, a gente tem aulas melhores nas particulares? Ou será que nas universidades públicas a gente vai ter melhores professores? E a verdade que eu já quero te trazer aqui é que não existe uma melhor do que a outra. Talvez não é o que tu queria ouvir, mas assim, enquanto existem faculdades particulares que são muito boas, existem faculdades, universidades públicas que são excelentes também. Da mesma forma, existem faculdades públicas que deixam a desejar e existem faculdades particulares que também não atingem o mínimo, Não trazem aquilo que a gente espera, aquele mínimo esperado de conhecimento que a gente quer ter. Olha só, o que tu tem que entender nesse quesito? Tanto nas públicas como nas particulares, a gente vai ter professores que vão ser excelentes, professores que se importam com os alunos, professores que trazem a matéria, professores que explicam a matéria. Mas a gente vai ter também professores péssimos. E eu fico triste de falar porque eu também sou professora e eu vi acontecer. Eu ouvia os alunos me contando, fingia que não ouvia, Porque é muito antiético, assim, ficar falando mal ou ficar concordando. Mas eu ouvi eles comentarem nos corredores, alguns faziam comentários para mim em sala de aula. Era um pouco constrangedor, mas eu sabia que isso era uma realidade. Isso é uma realidade ainda hoje. Ao mesmo tempo que a gente tem professores que fazem o máximo para ser os melhores professores do mundo, a gente vai ter professores que não estão nem aí. Ou professores que acreditam que a sua ideia é a única ideia correta, ou professores que não estão, assim, que não se preocupam se o aluno entendeu ou não, alguns que estão apenas cumprindo tabela. E isso tu vai encontrar em toda a faculdade. Gente, não é porque ela tem uma natureza pública ou porque ela tem uma natureza privada. Existem bons e maus professores em todas as faculdades, independentemente do que elas sejam, certo? Então, quando alguém te perguntar, ou quando tu perguntar para alguém sobre a qualidade do ensino, o que tu tem que fazer é descobrir com pessoas que estudam naquela faculdade o que elas sentem, o que elas percebem, certo? Existem faculdades que têm uma super estrutura, certo? Outras que não têm estrutura, mas tem algumas que isso vai fazer diferença e outras não também. Às vezes, uma faculdade pode não ter tanta estrutura física, pode não ser tão organizada, assim, pode não ser tão bonita, mas pode trazer aquilo que os alunos precisam, que é conhecimento. E às vezes, pode ser que ela tenha tudo isso e que ela não consiga trazer o resto. Então, não é porque a faculdade é nova que ela vai ser boa ou ruim. Por exemplo, pode ser que uma nova universidade federal tenha sido criada e ela seja toda limpinha, novinha, organizadinha, mas ainda não tenha bons professores, ou ainda esteja contratando professores. Então, todos esses detalhes a gente não vai ver na publicidade da universidade, Principalmente universidades particulares, porque jamais eles vão colocar os pontos negativos de estudar naquele lugar. Então, se estiver pensando em fazer uma faculdade, seja pública ou seja privada, antes de tomar a decisão, fale com alguém que estuda. Para ser bem sincero, eu te diria para falar com mais de uma pessoa.
Professora, como é que eu vou fazer isso? Por meio da internet, gente. Existem muitos grupos de estudante. Existem grupos de estudantes das próprias faculdades que tu tem interesse. Então entra lá como quem não quer nada e coloca uma mensagem. Tem grupo de Facebook, tem grupo de... Tem no Instagram, às vezes as turmas criam perfis, eu já vi isso. Fala com algumas pessoas, tenha a percepção de mais de uma pessoa, de mais de um aluno. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu falo com uma pessoa que odeia a faculdade. E daí essa pessoa, ela vai falar horrores, falar coisas ruins. Ou então o contrário, tu fala com alguém que é totalmente deslumbrado, que não tem senso crítico nenhum. Então o ideal é tu falar com várias pessoas para tu saber qual é a média. Em geral, as pessoas estão satisfeitas ou não? Gente, esse é o meio mais verossímil, mais verdadeiro da gente descobrir se uma faculdade é boa ou não. Tu também pode, eu aconselho, pesquisar questões de MEC, questões de como ela foi avaliada pelo MEC, como essa instituição está avaliada, né? Como ela tem se saído na prova da OAB, se tem muita aprovação, reprovação. Lembrando que mesmo que a faculdade tenha 5 estrelas no MEC, né? Acho que é a máxima, não quer dizer que ela seja perfeita. E isso é muito importante, gente, não existe faculdade perfeita, certo? A maior parte da nossa faculdade, o que faz ela ser boa ou não, é a construção que nós fazemos dela. Então, é claro que ter bons professores, ter uma boa estrutura, como, por exemplo, uma boa biblioteca, ela facilita a nossa vida. Mas muitas faculdades não têm tudo isso, mas como os alunos estudam, são esforçados, sabe? Buscam aprender, por exemplo, prova da OAB. Prova da OAB é uma coisa muito individual, certo? Tem pessoas que passam muito fácil, pessoas muito inteligentes, pessoas que não conseguem passar. Mas a gente não pode culpar só a faculdade para a pessoa passar ou não, né? Não dá pra gente dizer que foi pela faculdade que ela foi aprovada ou reprovada. Eu, pelo menos na minha experiência, percebi que muitos dos meus colegas, nós tivemos uma aprovação muito grande, inclusive a turma dos meus colegas, né? Digamos, dos meus colegas que entraram comigo na faculdade, porque eu me formei um ano depois, eles ficaram em terceiro lugar no estado, se eu não estou confundindo, de número de aprovação. Ou foi primeiro lugar, acho que foi terceiro lugar do meu estado, da faculdade que mais aprovou alunos na prova da OAB. Então, se não foi primeiro, foi terceiro, foi alguma coisa assim, eles ficaram muito bem colocados. Mas eu sei muito bem que a experiência deles de faculdade não foi a melhor do mundo. Então, cuidado quando tu for usar esse tipo de dado, porque às vezes ele pode mascarar uma realidade, certo? Então, assim, vamos ver se eu fui claro o suficiente. Quando a gente fala de questão de ensino, tudo isso é muito variável, depende muito do que a gente está falando, de quem a gente está falando, de qual faculdade, do momento da faculdade. Existem faculdades que são excelentes, aí muda o corpo docente, elas caem um pouco o nível. Existem faculdades que são iniciantes, que estão, né, começando a ser construídas, ou que estão numa fase que não é muito boa, passam por uma reestruturação e melhoram muito. Então, a minha dica, quando tu quiser saber sobre isso, não é ficar pesquisando na internet, discutindo lá, como eu vejo muito acontecer, pessoas brigando. Particular é melhor, federal é melhor, pública é melhor, sabe? Isso é só perda de tempo. Tu quer saber se uma faculdade é boa ou não? Descobre com quem está lá dentro. Provavelmente as pessoas vão te falar de coisas boas e de coisas ruins. Então, pontos positivos e pontos negativos, isso é normal. Mas tu vai ter que saber avaliar o que para ti é negativo a ponto de tu não querer participar, ou o que é positivo a ponto de tu querer fazer parte daquela instituição. Nenhuma instituição é perfeita. Sempre pode existir alguma reclamação, sempre pode ter alguma coisa que não é, nossa, incrível, maravilhosa, mas é normal, gente, não existe. As instituições de ensino, elas são construídas por seres humanos que também são imperfeitos, entende? Então sai dessa noia de ficar querendo defender um lado ou outro. Porque tanto existem faculdades públicas excelentes, como existem faculdades particulares excelentes, e o contrário também é verdadeiro, certo? Então, olha, entre faculdade particular e faculdade pública, se tu for pensar na questão de ensino, não dá pra gente colocar todas numa generalização. Não dá pra dizer que uma é boa e a outra é ruim. Por quê? Porque isso é muito particular, é muito dependente da situação de cada uma das faculdades. Existem lugares, por exemplo, em que as federais são muito melhores, as faculdades públicas são muito melhores do que as particulares. Existem outros lugares que as particulares vão de 10 a 0. Tu vai ter que analisar e tu vai ter que estudar como é na tua cidade, na região que tu está pensando em estudar. Muitas vezes também, gente, a gente vai ter prós e contras, que as duas vão ter, tanto coisas boas como coisas ruins. E aí eu vou deixar aqui em cima links, 2 vídeos que eu fiz,
falando sobre a universidade pública e a universidade particular ou privada, certo? Nesses dois vídeos eu falo de detalhes maiores sobre o ensino, mas, por exemplo, muitas faculdades públicas e particulares têm os mesmos professores. Entende o que eu quero dizer? Então, o que muda? O ensino não muda tanto assim, mas existem outros detalhes que podem sim ser modificados, né? Que podem fazer uma diferença. E a minha dica para esse primeiro ponto é que tu pesquise e tu fale com quem está inserido naquela situação, ok? Se tu falar com 5 pessoas e 5 pessoas falarem bem da faculdade, é maior a chance dela ser uma boa faculdade. Agora, se 5 pessoas falarem mal, existe uma chance também dessa faculdade não ser a melhor de todas, e aí tu vai ter que parar, pensar e refletir se tu quer estudar lá. Um segundo ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em escolher entre faculdade particular ou pública é saber que normalmente existe uma diferença aí na dificuldade de entrar em uma ou em outra. Deixa eu me explicar. Embora existam faculdades particulares no país que são de grande nome e que têm um processo seletivo difícil, de forma geral, no Brasil, os processos seletivos das universidades públicas costumam ser muito mais difíceis, muito mais concorridos. Por quê? Um dos motivos é porque a faculdade pública, a universidade pública, ela não costuma cobrar, certo? Eu já ouvi falar de faculdades que cobram, mas no próximo item a gente fala sobre isso, tá? A questão é, nem sempre tu vai ter como escolher. Por quê? Porque para escolher tu tem que passar nos processos seletivos antes. E como nós temos muito menos faculdades públicas do que faculdades particulares, normalmente as públicas tendem a ser mais concorridas, elas têm uma dificuldade maior para tu ingressar. Bom, tem pessoas que estudam anos a fio para conseguir passar no vestibular de direito, que também costuma ser um dos vestibulares mais concorridos entre todos os cursos das universidades federais, ou públicas, né, como a gente está falando de forma geral. Eu falo isso, gente, só para deixar claro, universidade pública vai englobar tanto as federais, como as estaduais, como as municipais, certo? Existem universidades que são municipais, principalmente na região de São Paulo. Uma aluna me contou, eu nem sabia, já faz um tempo, certo? Mas, de forma geral, então, sempre que está vinculado ao Estado, seja municipal, seja estadual, seja da União, a gente vai ter faculdade pública. Agora, vejam, como que eu faço, professora? Tem que saber exatamente como está a tua situação, tá? Tu vai ter que tomar uma decisão. Existem situações, por exemplo, que as pessoas querem fazer numa universidade pública, só que elas não têm universidade pública perto. Elas teriam que se mudar, por exemplo, né? Teriam que ir para outro estado, teriam que ir para outra cidade. E aí, gente, às vezes, o tempo que tu vai levar para conseguir fazer tudo isso, para conseguir passar na Universidade Federal, para conseguir começar a tua vida de estudante, às vezes, e eu falo às vezes porque tu vai ter que analisar o teu caso, valeria mais a pena tu fazer um vestibular menos concorrido e começar a faculdade de Direito numa universidade particular do que ficar anos tentando entrar numa universidade pública. Veja, isso não é algo que vai se aplicar para todo mundo. Tem pessoas que querem e que precisam fazer uma universidade pública porque elas não têm condições de pagar, por exemplo, não têm condições de pagar uma mensalidade. Agora, se tu não tem problema com essa questão de valores e tu não tem, entre aspas, tempo a perder, ou seja, tu acredita que tu conseguiria passar mais facilmente numa particular e uma federal ia te demandar muito mais tempo e dinheiro para aprovação, tu vai ter que tomar uma decisão. Em alguns casos, portanto, vale mais a pena tu começar uma faculdade, uma particular, do que demorar alguns anos para conseguir entrar na universidade pública como tu gostaria inicialmente. Vejam, tem que tomar cuidado com essa história, porque assim, gente, a gente vai ver aqui que existem vários fatores que influenciam. Então, pode ser que, de repente, tu entre numa particular porque tu tem dificuldade, porque tu acha que tu vai demorar muito para passar numa federal, porque tu tomou essa decisão e essa particular seja excelente. Eu já tive alunos que passaram tanto na universidade pública como na universidade particular, analisaram os contextos e escolheram ficar na particular, certo? Existem vários fatores que a gente tem que considerar. Agora, veja, a federal, ela costuma ter uma barreira maior de entrada, se a gente pode usar esse termo. É muito mais concorrência, tem mais gente interessada.
Então, se tu quer passar na Universidade Federal, tu sabe que o teu caminho pode ser um pouco mais árduo do que, por exemplo, passar numa universidade particular. Isso não significa que a particular é pior, ok? Mas existe sim essa diferença. De repente, o tempo que tu ficou lá estudando para passar no vestibular, no Enem, enfim, na seleção da pública, já poderia ter feito metade da tua faculdade. Ok? Então, isso é algo que tu tem que refletir. Adianta? O que tu pensa para a tua vida? O que tu deseja? Qual é a tua ideia? Certo? Então, quando tu estiver pensando nessa escolha, considera isso também. O primeiro ponto a gente falou do ensino. Agora, a questão de escolher entre pública e particular também vai da tua condição de ser aprovado nos vestibulares. E eu sinto muito se isso pode ofender alguém, mas assim, vestibular de federal costuma ser bem mais concorrido, bem mais difícil. Nem todos nós temos paciência para ficar 3 anos estudando. Uma vez uma colega minha falou isso, eu não tenho paciência para estudar química e física. Não gosto e não sei por que eu tenho que ficar fazendo isso se eu quero lidar com direito que a gente não vai ver na minha faculdade. Eu não vou ver no direito química e física, então não faz sentido ter que ficar estudando anos uma coisa só para poder passar numa prova, para aí sim começar a estudar. E essa minha colega, ela fez então a prova, não passou no vestibular de uma universidade pública, fez na particular, passou, e ela já estava bem feliz cursando, nunca reclamou de qualidade nem de nada, simplesmente seguiu o caminho dela. Mas tu entende que esse é um ponto de vista? Para aquela colega, ex-colega, né, no caso, ela pensava que era melhor então ela passar logo na universidade, começar o curso que ela queria trabalhar. Hoje ela é advogada, ela advoga, ela trabalha com isso, né? Do que ficar tentando passar numa universidade que ela imaginava que teria mais dificuldades, em razão de ter tido um estudo mais fraco, ela era do interior, enfim. Gente, eu não quero dizer com isso que tu tem que te desanimar ou que tu tem que te sentir inferior, nada disso. Não é porque tu passou numa federal que tu é mais inteligente, certo? E quem estuda em universidades federais ou públicas sabe muito bem disso. Agora, é mais difícil de entrar. E quando tu estiver pensando entre uma e outra, tu tem que considerar, sim, esse elemento, porque às vezes a gente se frustra simplesmente por não ter pensado, por não ter programado. De repente, tu pode tentar fazer alguns vestibulares, e se tu tem condições, se não conseguir, tu já tem pensado, planejado qual particular tu gostaria de fazer. Existe também, em algumas faculdades públicas, a possibilidade de transferência. Então, na minha universidade pública, existia de vez em quando, abriam vagas remanescentes. Ou seja, alguém se matriculou, ou parou, ou trancaram o curso, alguém desistiu do curso, sobram vagas. E eles abrem e pessoas de qualquer outra faculdade podem se inscrever para entrar na pública. Isso existe, gente, pesquisa. Se tu é aluno da universidade pública, de faculdade pública, e gostaria muito de ir para uma federal, e tu já está cursando, existe essa transferência. Mas tu tem que pesquisar e ver quais são as regras da tua faculdade. Agora, não dá para a gente não considerar. Na questão de entrada, as universidades públicas costumam ter um grau mais complicado. É mais difícil entrar do que nas faculdades particulares. No entanto, como a gente já falou, isso não significa que o ensino de uma ou de outra seja melhor. É difícil de entrar, mas depois que a gente está lá dentro, a gente vê que existem muitos pontos que a gente tem que considerar. O ensino não tem nada a ver com a dificuldade que tu tem para entrar na universidade pública. Dito isso, a gente vai chegar numa questão cerne, assim, uma questão que costuma ser o que as pessoas mais falam quando a gente debate pública, particular e blá blá blá. E é a questão dos valores, né, gente? Por quê? Porque a universidade pública, de forma geral, ela não cobra. Então, eu, por exemplo, fiz uma graduação numa universidade pública, recebi bolsa de iniciação científica, bolsa como monitora de uma cadeira. Eu nunca desembolsei, na verdade, eu até já recebi dinheiro. No mestrado, eu nunca paguei 1 centavo, eu ganhava bolsa também. No doutorado, mais ou menos a mesma coisa, nunca gastei com o doutorado em si, pagando mensalidade. Temos outros gastos, no entanto, que a gente tem que considerar. Mas, de forma geral, a universidade pública, ela não te faz investir, pelo menos em questão de mensalidade, certo? A particular, sim. De forma geral, as particulares funcionam com o pagamento de uma mensalidade. Agora, como eu falei, nem sempre o fato de tu estar numa universidade pública significa que tu não vai ter gastos. E assim, talvez tu não tenha o gasto com a mensalidade, mas existem outros valores que tu deve sim considerar. Então, por exemplo,
Eu já falei isso em algum momento, mas o meu doutorado, tá? Eu tô falando de um nível superior, gente, mas é muito parecido com a graduação. Nunca paguei mensalidade, certo? Então, uma mensalidade de um doutorado na particular é muito alta, uns 5 mil, 6 mil reais por mês, né? A mensalidade. Eu nunca paguei nada disso, mas como eu fiz em uma outra cidade esse estudo, né? Como eu fiz, consegui ter esse curso somente em outra cidade, eu tinha que viajar, eu tinha que pagar às vezes hotel, eu tinha que pagar para comer fora, eu tinha que pagar transporte interno, certo? Então, existe sempre um valor que talvez tu tenha que considerar. Se tu mora na mesma cidade que existem as duas faculdades, talvez, né, a faculdade pública não vá te gerar tantos gastos. Mas a gente sabe que não existem tantas universidades públicas assim no Brasil. A maioria das pessoas tem que sair da sua região, sair da sua cidade, sair da sua casa, às vezes morar sozinhas, às vezes morar com alguma pessoa de favor, às vezes tem que ficar indo e voltando, também tem esse caso. Então, quando a gente fala de valores, a gente não pode simplificar para pagar mensalidade ou não pagar mensalidade, ok? Porque às vezes tu estudar numa particular é mais barato do que estudar numa pública. E mais uma vez, isso depende da tua situação. Então, gente, o que a gente tem que pensar nesses casos é que tu tem que analisar o teu caso concreto, a tua situação. Aonde tu mora, tem particular, tem federal, tu pode escolher entre uma e outra. Quanto tu gastaria se tu tivesse que estudar numa particular? Faça conta dos anos. Faça conta de tudo que tu vai ter que gastar. E claro, né, gente? Eu nem falei ainda de livro, de pagamento de prova da OAB, por exemplo, de cópias, de pagamento de, enfim, material escolar, comida. Claro que a gente tem que sobreviver de alguma forma, mas às vezes quando tu tá na faculdade, tu tem que comer em locais que estão próximos da faculdade, às vezes tu tem menos opções, enfim. Tu tem que pensar nisso antes de tomar a tua decisão. E eu quero dizer uma coisa, gente, particular, eu tô falando aqui que às vezes pode ser mais barato, mas toma cuidado, estuda bem, porque tem muita particular que no primeiro semestre cobra uma miséria, cobra ali um valor muito baixo, que é para convencer o aluno a começar a faculdade, e de repente, não mais que de repente, o valor começa a subir exponencialmente. Então, tu começa pagando uma mixaria, e quando tu tá na metade da faculdade, o valor triplica, quadriplica. E aí, o que acontece? Tu já tá preso na teia, né? Sei que é um termo meio feio, mas tu já tá na metade da faculdade. Em geral, tu não vai abandonar, tu vai fazer das tripas coração para continuar pagando. Mas então, toma cuidado com isso, pesquisa. É por isso que eu volto naquele ponto de falar com alguém que já está na universidade. Tu vai saber se, por exemplo, a universidade particular é flexível para a questão de pagamento, se eles aumentam os valores sem avisar, se eles são relativamente tranquilos. Eu já vou falar de faculdades particulares, por exemplo, que não permitem que os alunos usem como horas complementares qualquer tipo de curso. Tem que ser só os cursos que eles dão e que eles cobram. Gente, isso é um absurdo. Eu não sei como funciona, um aluno uma vez me contou o que aconteceu na faculdade dele, mas é uma coisa que não faz o menor sentido. Da mesma forma, gente, existem faculdades públicas que são faculdades municipais. Eu fiquei sabendo disso não faz muito tempo, mas ali na região de São Paulo existem faculdades que são públicas, mas que são municipais e são pagas. Os alunos pagam um valor de mensalidade. Imagino que é um valor mais, né, mais em conta do que uma particular, mas eles pagam. Então, se eles pagam, também tem esse custo para ser considerado. Então, existem faculdades públicas que cobram valor. Né? Eu não sabia disso, realmente eu não sabia. Eu já ouvi discussão, inclusive, sobre a constitucionalidade disso e tudo mais, mas enfim, não é um conhecimento que eu tenho amplamente. Agora, tu tem que pensar em valores não apenas pensando na mensalidade. Às vezes, por exemplo, existem faculdades particulares que têm uma biblioteca tão boa que tu diminui muitos gastos com livros. Existem faculdades que te oferecem aquelas bibliotecas online, que tu tem a minha biblioteca, enfim, que tu consegue acessar livros originais pelo teu computador, que tu simplesmente corta esse gasto, né, que a gente tem, esse investimento que a gente tem. Já falei sobre livros aqui, né, toma cuidado para não comprar demais, eu vou deixar o link daquele vídeo aqui no cantinho. Mas enfim, gente, quando a gente pensa em valores, a gente tem que pensar mais amplamente, não cai nesse conto, certo? Quanto que é a mensalidade da particular, quanto que eu vou gastar, se eu tenho que me deslocar, faça um cálculo geral. Porque tem pessoas também que começam a faculdade sem pensar direito, às vezes chegam num ponto que não conseguem mais arcar, e aí se enchem de dívidas, e aí a faculdade se torna algo, assim,
um sonho na tua vida, ao mesmo tempo que tu precisa receber o dinheiro daquela faculdade, tem que trabalhar e receber logo, porque afinal tu investiu, vira um pesadelo, de certa forma, ok? Então, ó, quando a gente pensa em valores, não é só de mensalidade que a gente está falando. Sempre que tu for estudar, mesmo que seja numa faculdade que não te cobre mensalidade, tu vai ter gastos, certo? Ainda mais se for em outro lugar, então tu tem que considerar tudo isso. Qual que é a melhor professora? Gente, não sei, depende da tua situação. Depende de com quem tu mora, depende se tu trabalha ou não, se tu tem renda, se tu precisa te mudar, depende do valor da mensalidade. Cada região do Brasil vai ter um valor e tu vai ter que pesquisar o teu caso concreto, ok? Entra aí nos grupos das universidades, pergunta, entra no site, fuxica, liga, pergunta, faz todas as perguntas, gente. A gente tem que saber desde cedo fazer pergunta e ter tudo muito claro, ok? Então, quando a gente fala de valor, toma cuidado. Um dos argumentos mais fortes para quem faz faculdade pública é justamente não ter que pagar nada. Só que para algumas pessoas, esse não paga nada acaba se tornando gastos muito maiores. Por quê? Porque se a pessoa vem de outra cidade, tem que alugar uma casa, comida, transporte, tananã, talvez valha mais a pena tu ficar numa particular do que tu se mudar para ir fazer uma federal. E se tu tá pensando que o peso do diploma é diferente, eu já vou falar disso no próximo ponto, ok? Mas assim, gente, não sai fazendo faculdade só porque é mais perto da tua casa também, tá? Não faça isso, pesquisa, como eu falei desde o início, pesquisa a qualidade do ensino desse lugar que tu pensa em te matricular, ok? E depois que tu fizer toda essa pesquisa, eu tenho certeza que tu vai tomar a melhor decisão e aí tu não vai ficar brigando com um coleguinha que estuda numa faculdade diferente da tua. Tu vai focar na tua vida, combinado? E por fim, gente, a gente tem que falar sobre essa história do peso do diploma. Então, muita gente acredita que formar-se numa universidade federal traz mais prestígio, certo? E durante muito tempo isso foi assim mesmo. Por quê? Porque as primeiras universidades, lá muitos séculos atrás, que foram criadas no Brasil, elas eram públicas. A USP, por exemplo, certo? Então, é claro que faculdades mais antigas têm mais prestígio, têm mais história. Agora, hoje em dia, gente, isso vem caindo por terra. Por quê? Porque, embora existam faculdades públicas e particulares ruins, existem faculdades públicas e faculdades particulares muito boas. Hoje em dia, existem muitas faculdades particulares que estão com as notas máximas do MEC. Em questão de pós-graduação, tem notas muito acima das instituições públicas. Então, mais uma vez, é uma questão de tu estudar. Ah, professora, mas existem pessoas que, na hora de selecionar um estagiário ou um advogado, escolhem apenas quem se formou em tal e tal faculdade. Bom, gente, isso é uma minoria. Lá no Suítes também só podia entrar quem estava em Harvard, e nem por isso o cara que não se formou não conseguiu entrar. Estou fazendo uma referência a uma série, vou deixar o vídeo aqui que eu já comentei. Mas o que eu quero dizer? Se existe um escritório no Brasil que só aceita pessoas formadas em determinada faculdade e tu não te formou naquela faculdade, tu não precisa trabalhar naquele escritório. Ok? Agora, de forma geral, para qualquer cargo público, o teu diploma não faz a menor diferença. Se a tua instituição está inscrita no MEC, está regulada no MEC, e tu tem um diploma de bacharel ou bacharela em direito, e tu passou no concurso público, ninguém vai te perguntar aonde tu fez. Tu não vai ter mais ou menos ponto por ter formado em uma ou outra faculdade. Se tu passar para juiz, para promotor, para delegado, ninguém tá nem aí aonde tu fez a faculdade. Tu fez a prova, tu foi aprovado e nunca alguém vai te perguntar onde tu te formou, a não ser que seja alguém querendo entender a tua trajetória e te contar se tu quiser. Agora, ninguém questiona o juiz aonde ele se formou. Assim, mas tu te formou onde, sabe? Não existe isso. Passando no concurso público é juiz. A história, como foi que ele chegou até lá, bom, ninguém questiona na hora da audiência, entendeu? Nunca vi um advogado questionar juiz. Da mesma forma, eu nunca vi advogado atuante ser questionado onde se formou. Ou tu acha que o teu cliente vai chegar e vai perguntar, olha, doutor, eu vou te contratar, mas só se o senhor for formado em tal faculdade. Gente, cliente quer resultado. Cliente vai ir naquela pessoa que tem mais conhecimento. E se tu ter formado em uma ou em outra, não vai te dizer nada sobre isso. Tem pessoas que se formam em particular que são exímios advogados. Tem pessoas que se formam em particular que são péssimos advogados. E tem pessoas que se formam em públicas que também são excelentes e péssimos advogados.
Na minha vivência, isso não tem nada a ver, gente. Apenas eu vejo que os maiores advogados que eu conheço são formados em faculdades particulares. Agora, o que tem a ver isso com a vida real? Gente, pode ser que tu tenha grandes advogados saindo de qualquer lugar, porque não é a faculdade que torna a pessoa um grande advogado. A gente já falou muito sobre isso, é a trajetória da tua faculdade, é a forma como tu te preparou, certo? Então, tira da tua cabeça essa ideia de que formados em determinadas faculdades têm um pouco de vantagem. Gente, tá cada dia isso mais ficando de lado. Porque um escritório ou outro só contrata advogados ou estagiários de determinadas faculdades, isso é um problema deles. E assim, ó, eu tenho a impressão que isso vai cair cada vez mais. Por quê? Porque hoje em dia também a gente vê essa questão, né, do sucateamento das universidades federais, da questão de problemas de ensino na Universidade Federal também. Eu sou formada por Universidade Federal, eu sou muito grata, mas a gente sabe que a gente tem problema. Então, não faz o menor sentido uma pessoa fazer com que apenas pessoas formadas em federais participem da sua empresa. Até porque tem pessoas formadas em particulares que são incríveis. Mas, mais uma vez, tu entende que isso é muito pessoal. Não é o teu diploma que te diz se tu é bom ou se tu é ruim. É o que tu sabe. É a maneira como tu trabalha. É o profissional que tu é. E isso, gente, diploma nenhum te garante. Olha, eu na minha faculdade tenho colegas que são juízes. E tenho colegas que nunca fizeram nada. Então, dá para de uma turma que teve exatamente o mesmo ensino, a gente ter diferentes resultados. Por quê? Porque cada um trilhou o seu caminho. Então, para com essa palhaçada de achar que estar formado em uma ou em outra faculdade vai te fazer se sair melhor. Não é o teu diploma que faz isso. É o teu caminhar, é o que tu fez, é a tua trajetória. E aí tu pode até pensar que existem indicações, que existem outras situações que existem mesmo, que também podem facilitar a vida de alguém. Então, é claro, se eu tenho um pai que é o dono de um grande escritório, minha vida vai ser facilitada, ele vai me contratar, ele vai me chamar para trabalhar com ele, entende? Mas também a gente tem que entender que não é todo mundo que vai subir na vida por indicação. Existem maneiras lícitas, maneiras éticas e maneiras profissionais da gente crescer também. Então, fica tranquilo. Tu fez uma escolha racional? Tu procurou saber sobre a faculdade? Tu entendeu? Tu estudou durante a tua faculdade, gente? Porque assim, eu vejo que muita gente coloca a culpa na faculdade porque não estudou como deveria também. E aí é aquela coisa, né? Terceiriza a culpa. A culpa é minha, na verdade, porque eu não estudei, porque eu isso, porque eu aquilo, certo? Mas é muito mais fácil eu falar que a faculdade não foi boa o suficiente. Então, ó, olho, se diz em espanhol, ojo, toma cuidado, certo? Escolha a tua faculdade, pensa em tudo isso que eu te falei, faz a análise de acordo com a tua vida e as tuas condições e depois que tu decidir, mantenha-se. Não fica de discussão, gente, isso é uma perda de tempo sem noção. É uma perda de energia. A gente não precisa gastar nossa energia discutindo com pessoas que pensam diferente da gente o tempo inteiro. Se tu escolher uma pública ou se tu escolher uma particular e outras pessoas não concordam, se não são as pessoas que pagam a tua faculdade, né? Paciência. Não perca tempo tentando justificar as tuas escolhas. Existem muitos fatores para serem avaliados, certo? E tu vai tomar a decisão de acordo com o que para ti é melhor. Se é uma pública, se é uma particular, tu que vai ter que decidir de acordo com o que tu pode, de acordo com a tua situação, de acordo com as tuas vivências, a tua vida, a tua experiência, as tuas condições, tá bem? Por que eu queria encerrar essa questão hoje, gente? Porque é infinita. A gente sempre vai ter muitos elementos, muitos argumentos, porque cada pessoa vai ter a sua vida. Então, para mim, pensar aqui nesses argumentos é mais importante, mas para ti talvez sejam diferentes. E a gente tem que entender isso. A pessoa que escolheu a particular, ela teve os motivos dela. A pessoa que escolheu a pública, ela teve os motivos dela também. O mais importante não é a faculdade em que tu está, mas sim a forma como tu leva essa faculdade. E assim, eu vou até arriscar falar uma coisa aqui um pouco polêmica. Mas mesmo que tu faça uma faculdade ruim, que a gente sabe que existe, infelizmente, se tu souber estudar, se tu souber levar a tua faculdade, eu tenho certeza que tu também consegue se formar um bom profissional, ainda mais no mundo de hoje, né? Em que a gente tem muito cursinho, muita aula gratuita na internet, muita gente conversando, muito material de qualidade que tu não precisa efetivamente estar numa faculdade para ter acesso. Então, olha, escolha a faculdade da melhor forma possível e vá fazer a tua faculdade bem feita.
A gente fala sobre isso o tempo inteiro aqui. Não é só sentar e ir na aula, não é só sentar e tirar boas notas, é muito mais do que isso, é ter experiência, é ter vivência, certo? Mas não vai ser a tua faculdade que vai te salvar ou que vai te afundar. Quem faz isso é só tu, tá? É tu mesmo. Ou tu faz a vida ir pra frente, ou tu cresce, ou tu mesmo fica na casca, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Enfim. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Eu fui extremamente sincera. Não tenho, obviamente, como intenção ofender ninguém. Acho que não fiz isso, né? Mas, de qualquer forma, são pontos que eu quero que tu pense. Pensa. Se tu tá no momento de escolha, pensa sobre tudo isso. Se tu tá na tua faculdade já, pode até pensar, mas tu já escolheu? Tudo bem, sabe? Confirma aí que foi a melhor decisão para ti. E se tu tá pensando em trocar, porque muitas pessoas pensam em trocar e muitos alunos trocam muito de faculdade, pensa nisso também. E tem um a mais, um bônus, tá? Muitas pessoas, depois que estão na faculdade, começam a pensar em trocar. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta assim no Instagram. E era: professora, estou numa faculdade, mas não estou gostando e eu tenho possibilidade de ir para outra. O que eu faço? E aí, gente, a questão é a seguinte: tu não tá gostando da faculdade por alguma questão da faculdade, ou tu não tá gostando da faculdade porque tu não gosta do curso. Porque, sinceramente, embora existam diferenças, né, a gente sabe, a gente falou sobre isso todo esse vídeo, muitas das coisas, né, vão ser iguais, muitas das coisas vão ser iguais. O ensino, no caso de matérias, no caso da forma como a faculdade se estrutura. Então, não fica te iludindo que as outras faculdades são melhores que a tua, tá? Porque, em geral, cada uma vai ter seus pontos altos e baixos. Faz a tua decisão, avalia, conversa com outras pessoas, vê se vale a pena trocar, mas calma, porque a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, ok? Então, resumindo, tu sempre vai ter que decidir de acordo com a tua consciência, de acordo com a tua situação, certo? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like e também comenta aqui embaixo o que tu pensou, se tem algo para agregar. Se alguma coisa eu esqueci de falar, ou se alguma coisa tu concorda ou discorda, comenta aqui embaixo, que eu gosto muito de receber sempre os comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.